Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Lembrando que nós estamos na aula 2, noções de plano de contas aplicadas ao setor público, o nosso querido PCASP, e vamos dar continuidade então ao estudo do PCASP, tá? Certo? Lembrando que essa é a parte 2 de um total de 3 partes da aula que vai tratar do PCASP. Então, cheguei aqui, estou junto com vocês. Olha só, queria inclusive nesse momento convidar você que está acompanhando aqui os vídeos no meu canal a se inscrever, se você não é inscrito. Curta esse vídeo se gostar e ao final você pode comentar se tem algum assunto da área de contabilidade aplicada ao setor público que você deseje ver e que eu não tratei aqui ainda. Esse curso ele vai durar, ele tem muitas aulas ainda, até porque o conteúdo de contabilidade aplicada ao setor público é muito vasto. E na minha programação eu posso tratar de alguns assuntos com antecedência em relação a outros. Então, se tem algum assunto que você queira muito ver, queira muito que eu apresente aqui, deixa no comentário que aí eu vejo a possibilidade de fazer uma alteração no cronograma e atender você que acompanha meu canal, tá? Mas não esquece, se gostou do vídeo, dá um curtir. Manda para os amigos, manda para os colegas de faculdade, para a galera que está estudando para concurso. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Tem um quadradinho vermelho aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube. Ou você pode simplesmente, se estiver acompanhando pelo celular, clicar em inscrever-se aqui abaixo, tá? Então vamos lá. Olha só, vamos continuar no estudo do PCASP. Nós estamos agora na estrutura do PCASP. Plano de contas aplicado ao setor público. Olha só. A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos, de acordo com as características dos atos e fatos nela registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com a natureza. Então, pessoal, o plano de contas aplicado ao setor público ele sofreu algumas alterações, especialmente nos últimos 5, 6 anos, por conta da contabilidade pública brasileira estar passando pelo processo de alinhamento ou padronização às normas internacionais, de padronização internacional da contabilidade também aplicada ao setor público. São as IPSAs. Cada IPSA está sendo traduzida em uma NBCT-SP. O MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o grande fundamento, o grande documento que a gente está usando como base desse curso, ele é elaborado e é atualizado de acordo com as NBCs TSPs, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público. Então, a metodologia que se chegou atualmente no plano de contas aplicado ao setor público leva em consideração, especialmente, olha para a terceira linha no finalzinho, de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. E o que eu estou colocando atos e fatos? Porque a contabilidade geral, a contabilidade aplicada à contabilidade privada do Brasil, ela se preocupa muito mais com os fatos. O registro dos fatos contábeis. Existe até a discussão ou não sobre provisões e contingências lá na contabilidade geral, mas aqui, na contabilidade aplicada ao setor público, os atos, eles têm significativamente mais importância do que esses possíveis fatos contábeis da contabilidade geral. Na contabilidade geral, nós temos as contingências, que são possibilidades que possam acontecer e tem que ser registrado. E na contabilidade pública, nós temos a preocupação com os atos e os fatos contábeis. Então, professor, mas eu vou registrar um exemplo de ato, a assinatura de um contrato. Assinei um contrato. Assinar um contrato, professor, não quer dizer, não é um fato contábil, mas é um ato que pode desencadear despesas públicas, aplicação de penalidades, recebimento de garantias. Então, tudo isso tem que ser registrado. Os atos que se fala aqui, eles têm um nomezinho específico, daqui a pouco eu vou chegar neles, mas esses atos, eles também são objeto de registro, tá? Especialmente
para efeito de controle. Aí ela dica, para efeito de controle, porque tem um grupo de contas que tem exatamente esse nome, tá? Mas vamos seguindo aqui, ó. O PCASP está estruturado de acordo com as seguintes naturezas das informações contábeis. Vamos avançar. Olha que beleza. Os tipos de natureza utilizadas para classificar o nosso querido plano de contas. Natureza da informação orçamentária. O que é que diz? Ó? Registra, processa e evidencia os atos e fatos relacionados ao planejamento e execução orçamentária. Então, no plano de contas, você vai encontrar grupos que tratam especificamente da natureza da informação orçamentária. Registra atos e fatos ligados ao planejamento e execução. Então, ó, planejamento e execução. Então, vai ter contas de natureza orçamentária separadas entre planejamento e execução. Isso é importante. Segunda natureza de contas, natureza de informação patrimonial. Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Variações qualitativas. O que são variações qualitativas? Qualitativas são aquelas que alteram apenas a natureza da composição patrimonial. E quantitativas são aquelas que alteram realmente os valores, as quantidades, o saldo das contas contábeis. Então, tanto os registros de natureza qualitativa quanto quantitativa vão ser objeto de registro no PCASP, tá? Mas daqui ligado sempre à composição do patrimônio. E lembrando que na contabilidade aplicada ao setor público, o patrimônio tem significativa importância, já que o patrimônio público serve a quê? Serve para atendimento à demanda da coletividade. Então, o patrimônio público ele é objeto de especial controle. Não há no setor público a ideia de lucro. Então, não existe DRE no setor público, mas existe uma demonstração tão importante quanto, mas a demonstração de variações patrimoniais, ou a DVP. Olha a preocupação com o patrimônio. De um ano para outro, meu patrimônio aumentou ou diminuiu? Porque se ele aumentou, eu vou conseguir prestar mais serviços públicos. Se ele diminuiu, eu vou prestar menos serviços públicos. É um entendimento bem direto, bem objetivo da importância do patrimônio na contabilidade aplicada ao setor público, que não poderia ser diferente da natureza de informação em grupos de conta, especialmente para tratar da informação patrimonial. Mas só são essas duas informações patrimoniais? Só são essas duas naturezas? A orçamentária e a patrimonial? Não. Nós temos ainda naturezas de informação de controle. Controle, eu falei. Existe um grupo de contas especialmente que tratam de controle. E a natureza da informação de controle também é percebida no plano de contas aplicado ao setor público. Olha só, o que fala essa natureza de informação? Registra, processa e evidencia os atos e fases de gestão, cujos efeitos possam produzir modificações do patrimônio da entidade e do setor público, bem como aquelas com funções específicas de controle. Então perceba, evidencia os atos de gestão, cujos efeitos possam produzir modificações aonde? No patrimônio. Então, olha, criou-se um grupo de contas para registrar nem fatos contábeis, só os atos contábeis, que possam vir a provocar alteração aonde? No patrimônio. Isso é a materialização de um princípio contábil, que apesar de não ter mais a resolução 750, 1112, 1110, é a preocupação com a prudência. Qualquer ato contábil que possa vir a alterar o patrimônio tem que ser registrado como natureza de informação de controle. Então, e aqui eu convido você para perceber uma coisa também. Olha a letra A, natureza de informação orçamentária, fala que registra o quê? Atos e fatos de natureza de execução orçamentária. O B, registra só fatos financeiros e não financeiros. E letra C, registra só atos. Então nós temos atos e fatos orçamentários, fatos patrimoniais e atos de controle, tá? Só que eu já vi isso ser cobrado em prova, né? Então é bom sempre lembrar, vai que cobra de novo, tá? Mas vamos seguindo que a gente vai desdobrar isso que a gente acabou de falar e vai ficar mais interessante ainda essa parte de plano de contas aplicado ao setor público. Vamos seguindo, nós temos o plano de contas aplicado ao setor público, ou PCASP, é dividido em 8 classes. Aí, professor, mas não eram 3 naturezas?
3 são os tipos de natureza de informação registradas no plano de contas. Mas o plano de contas, ele é subdividido em 8 classes, onde vão se registrar especificamente naturezas de informação distintas. E que classes são essas? Segundo a natureza das informações que evidenciam. Vamos conhecer as classes? Olha que beleza. São 8 classes. Então, ligadas à natureza de informação patrimonial, nós temos as classes ativo e passivo, mas essa eu acho que você já conhece. Nós temos as classes de variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa. Então perceba, variação patrimonial diminutiva, variação patrimonial aumentativa. Se você não percebeu uma coisa aqui interessante sobre essas duas variações, VPDs e VPAs, ao final da apresentação eu vou voltar para que você se lembre de uma coisa. Orçamentária. Ligada à natureza de informação orçamentária, nós temos também duas classes. Uma de controle e aprovação do planejamento e orçamento e outra que é controle da aprovação e controle da execução do planejamento e orçamento. Temos essas duas classes ligadas à natureza de informação orçamentária. E olha lá, natureza de informação de controle, nós temos também duas classes, controles devedores e controles credores, tá? Mas eu quero voltar de baixo para cima. O controle tranquilo, controles devedores, controles credores. Lembra? Lado esquerdo é débito, lado direito é crédito. Então, controles devedores, controles credores. Aí a estrutura parecida com a de um balanço patrimonial, para você lembrar. Nós temos, subindo mais um pouquinho, natureza de informação orçamentária, tem um grupo de contra que controla a aprovação do planejamento e do orçamento e o outro controla a execução, especialmente para comparar se a execução está acontecendo de acordo com o que fora aprovado. Mas volta para patrimonial, olha só. Ativo e passivo, eu acho que está tranquilo isso aí para você. Ativo e passivo, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, setor público, uma entidade que tem bens, direitos e obrigações como qualquer outra entidade, qualquer outra azienda que tenha patrimônio e que sofra gestão. Mas, especialmente agora que você perceba variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa. Variação patrimonial diminutiva está onde? Está no lado esquerdo, está junto do ativo. Lembra que eu falei que o setor público não tem DRE? Lembrou? DRE trata o quê? Despesa e receita, não é isso? Setor público não tem DRE, setor público tem DVP, demonstração das variações patrimoniais. Que variações patrimoniais? Variações patrimoniais diminutivas. Isso é análogo a quem? A despesa. Variações patrimoniais aumentativas. Isso é análogo a quem? A receita. Ponto. Olha só, você acabou de enxergar na contabilidade aplicada ao setor público que não existe aqui despesa e receita que aumenta ou diminui o lucro, já que a gente não trabalha com lucro. A preocupação maior é com o próprio patrimônio. Então, todo aumento do patrimônio é entendido como benéfico. Toda redução do patrimônio é entendido como prejudicial. E o que é o aumento do patrimônio aqui, se não vai ser a receita? Vai ser a variação patrimonial aumentativa. E a despesa, como não existe aqui, vai ser a variação patrimonial diminutiva. E a nossa DVP é a analogia à DRE no setor privado. Então, olha que beleza. Natureza de... Agora olhando para mim, você não olha para o slide mais não. Natureza de informação patrimonial. Temos que classes de conta? Ativo, passivo, DVP. DVP é demonstração. VPD e VPA. Variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. Ligada à natureza orçamentária, temos quem? Controle da aprovação e controle da execução do planejamento e orçamento. E ligada à natureza de controle, temos controles devedores e controles credores. Beleza? Vamos seguir, porque tem uma parte aqui bem legalzinha também, ó. Porque o plano de contas, as contas contábeis dentro do plano de contas, também são codificadas. Assim como na contabilidade geral tem aquele plano de contas que é todo codificado, a contabilidade aplicada ao setor público também. E cuidado que isso já foi questão de exames. Um examinador já cobrou isso uma vez.
São 7 níveis de desdobramento, mas que podem ter 9 dígitos. Então, eu já vi cobrar dizendo que eram 7 dígitos e já vi cobrar dizendo que eram 9 níveis. Então, cuidado. São 7 níveis e 9 dígitos. Porque os últimos níveis são codificados com 2 dígitos cada, para atender à especificidade dos diversos tipos de órgãos públicos no Brasil, ou de entidades que tenham que fazer contabilidade aplicada ao setor público, a contabilidade pública brasileira, tá bom? Olha só que níveis são esses. Tá aí, ó. O plano de contas ele é codificado em 7 níveis, que pode ter até 9 dígitos. Então, nós temos o primeiro nível, é a classe. Classe, acabamos de ver as 8 classes. Então, é lógico que você não vai lembrar tudo, decorar. Seria decorar tudo, porque são milhares de contas. Então, não dá para lembrar de tudo. Mas você tem que lembrar especialmente de algumas delas. Hoje você já conheceu o primeiro nível. O primeiro nível é o da classe. Quais são as classes? Vimos agora no slide anterior. Se quiser lembrar de novo, volta para o slide anterior. São 8 classes. Então, sabendo só isso, você já sabe que não existe conta contábil codificada começando com 9. Não existe. Começando com 9. Já que só são 8 classes. Beleza? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Sabendo só isso, você já sabe mais ou menos localizar onde é que a conta vai estar dentro do plano de conta, tá? O segundo nível é o grupo, o terceiro o subgrupo, quarto nível é o título, quinto nível é o subtítulo, sexto nível é o item, sétimo nível é o subitem. Vamos trabalhar, você vai ser apresentado aí todos esses níveis no decorrer do nosso curso, mas especialmente se você conseguir lembrar sempre da classe e do grupo, pelo que eu vi em exames e concursos, já está de bom tamanho. Lembrar da classe e do grupo, já dá para localizar bem onde é que está a conta no plano de contas. Como assim no plano de contas? Como é que eu vou localizar? Assim, ó. Olha que beleza. Esse é o nosso plano de contas. Claro, muitíssimo resumido, mas está aí o plano de contas. Então, não, professor, não tem como lembrar de tudo. Mas lembra só o seguinte, ó. Ativo é classe 1. Passivo e patrimônio líquido é classe 2, variação patrimonial diminutiva é classe 3, variação patrimonial aumentativa é classe 4, controle da aprovação é classe 5, controle da execução do planejamento e do orçamento é classe 6, controles devedores é classe 7, controles credores é classe 8. Isso não é muito, eu estou lhe pedindo para lembrar não, é tranquilo, tá? Então, vamos seguir? Porque agora chegou a hora de testar os conhecimentos, fazendo algumas questões que já foram objeto de concurso público. E olha só, estamos aqui junto. Lembrando que se está gostando do vídeo, clica em curtir, comenta aí o que está achando e se inscreve no canal, tá? A utilização do plano de contas aplicado ao setor público é facultativa para a utilização do plano de contas. Aí, é facultativo para quem? Lembra? Nos primeiros slides da aula 1, a gente comentou isso aqui. E no primeiro vídeo do nosso curso também foi falado para quem deve seguir contabilidade. Quem é obrigado a fazer contabilidade aplicada ao setor público e quem é facultado a opção de fazer ou não contabilidade aplicada ao setor público. E, sendo o plano de contas um instrumento da contabilidade aplicada ao setor público, também é o mesmo entendimento. E aí, para quem é que pode optar? É facultativo. Agências reguladoras executivas, autarquias e fundações, estatais dependentes ou estatais independentes. Eu fui um pouco tendencioso, eu acho. Mas agora você marca o quê? Letra D. Empresas estatais independentes. A elas é facultado fazer a contabilidade aplicada ao setor público, especialmente porque ela não necessita de recursos públicos para o seu funcionamento. Não há a aplicação de recursos públicos para a manutenção das atividades. Seguindo, olha só, com relação ao plano de contas, mas o Correio é estatal independente, isso é certeza. Com relação ao plano de contas, julgue o item que segue. A estrutura de contas do PECASP é baseada nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. E aí? A estrutura do PECASP é baseada em orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação? E essa questão veio de onde? Porque já foi.
A NBC 16 já tratou disso, que eram sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação, mas foram revogados. O orçamentário e o patrimonial continuaram, o financeiro foi extinto e o de compensação se transformou em controle. Então, não é mais. Essa questão está errada porque está desatualizada. E se o seu livro, o livro pelo qual você está estudando, diz isso, eu sugiro que você troque de livro, tá bom? Vamos seguindo. Olha, aquela questão que eu falei sobre as classes, lembra? Olha um monte de código que o cara coloca numa questão. De acordo com o plano de contas de contabilidade aplicada ao setor público, são contas que controlam os atos potenciais e controle específicos. Lembra que eu falei que ia dizer o nome específico dos atos? Os atos que são registrados em contas de controle são os atos potenciais, porque são atos que podem vir a causar variação no patrimônio. São atos potenciais. Mas olha só, professor, é muita conta, é muita coisa, eu não lembro. Lembra das classes? 1 e 2, ativo e passivo. 3 e 4, VPD e VPA. 5 e 6, controle de execução, controle da aprovação, controle de execução. 7 e 8 não é controle? Qual é a única alternativa aí que traz contas de grupo 7 e 8? Tranquilidade. Ah, mas o que é o 7, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1 e o 8, 1, 1, 0, 4, 0, 5? Não precisa saber disso. Não viaja, não dá, não complica mais o que já está complicado a essa altura do campeonato. Conta de controle é grupo 7 e 8. Só tem uma 7 e 8, marca isso aí e vai embora. Ora, beleza? Chegamos ao final de mais esse encontro. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a nossa próxima aula, onde a gente vai concluir o estudo do PCAST, tá? Forte abraço e até mais.